Gente, hoje eu quero falar com vocês, tá, um pouquinho sobre planejamento de estudos. Porque uma das maiores dúvidas que eu recebo, tá, é o seguinte: Shellen, eu não sei por onde começar, me sinto perdido, não sei o que fazer. Grande parte, né, das pessoas que estudam para concurso, elas não sabem por onde começar. E eu não tenho, gente, outra resposta a não ser essa. A gente sempre começa pelo planejamento. Sempre. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem fazer feira no supermercado, vocês concordam que se vocês não planejarem o que vocês querem comprar, vocês vão perder muito mais tempo rodando dentro do supermercado. Isso serve para qualquer coisa da sua vida. Se você for fazer uma viagem e você não planejar essa viagem, por que quando a gente fala de estudos, a gente não quer fazer esse planejamento que é tão fundamental para as nossas ações, para as etapas que vai ter esse processo? Eu vou aqui basicamente falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a importância do planejamento, e vou dar algumas dicas para vocês poderem, né, digamos assim, seguir a vida de vocês aí se planejando. Porque, gente, se planejar é muito importante. E você deve ter em mente que o planejamento, ele não é só um dia que você vai sentar e vai planejar para sempre. Não, o planejamento ele precisa ser revisto. Lembra da disciplina de planejamento que a gente paga na universidade? Então, de vez em quando, esse planejamento vai precisar ser avaliado e precisar ser readequado. Então, é muito importante você criar um planejamento. E nesse planejamento precisa ter quanto tempo vai ser os seus estudos, 6 meses, por exemplo, 3 meses, não sei, 1 ano. Eu recomendo 6 meses, eu acho que é um planejamento ideal. Nesse planejamento, qual é o concurso que você deseja, se tem previsão de edital, se tem previsão de banca, se você tem acesso ao edital anterior. E eu recomendo que, se não saiu ainda o edital, que você pegue um edital similar, porque grande parte dos editais, assim, não muda o conteúdo que é central, tá? Então dá para você antecipar muita coisa antes do edital, e se o edital já saiu, você já tem todos os conteúdos que você precisa estudar, bem como um cronograma muito severo a ser seguido, já que o concurso já está com o edital em voga, né? Então esse planejamento ele precisa dar conta de todas as etapas que envolve um estudo para concurso, que é tanto o processo de leitura e absorção do conteúdo, que é a primeira etapa, uma segunda etapa, que é o tempo dedicado à resolução de questões, e uma terceira etapa, que é o momento de revisão. Esses são 3 momentos fundamentais daquela pessoa que está almejando um cargo público. Tanto a leitura, tanto a resolução de questões como a revisão. A leitura ela é importante porque é a partir da leitura que você vai, né, absorver um conteúdo, principalmente os conteúdos que você não domina. Se você não domina um determinado conteúdo, é mediante o estudo sistemático desse conteúdo que você vai conseguir sanar as suas dificuldades. A resolução de questões, ela vai te ajudar numa parte que é fundamental, que é o treino. Tá? Não se engane, é só resolvendo questões que você vai conseguir treinar o seu cérebro para que ele consiga organizar o conteúdo que tem nele para resolver a lógica de uma questão de concurso, que é uma questão objetiva. Então a resolução de questão ela é fundamental e ela deve ocorrer, gente, todos os dias. Todos os dias você precisa resolver questões. O terceiro momento, que é o momento da revisão, é o momento que você vai fixar todo o conteúdo que você aprendeu, adequar isso junto com o que a banca cobra mais, porque você vai saber isso mediante a resolução de questões, e você vai, né, manter a constância do acesso a, né, determinado conteúdo. Porque nosso cérebro não é um HD, não tem como a gente armazenar tudo assim, feito tipo um gênio, não. Então a gente precisa revisitar determinados conteúdos que a gente sistematiza mediante resumos lá no processo de revisão. Essas são as 3 etapas fundamentais. E para isso você pode planejar, né, os seus estudos de 3 maneiras. Existem 3 maneiras de planejamento
que aí eu vou deixar para vocês depois pesquisarem, porque já tem muita coisa na internet para vocês darem uma olhada. Existe o quadro horário, que é a forma mais simples de organizar, que é quando você vai lá no Excel e bota, por exemplo, de 8 às 9 na segunda-feira eu vou fazer o quê? De 10 às 11 eu vou fazer o quê? De 11 às 12 eu vou fazer o quê, por exemplo? Esse é o quadro horário. Existe o ciclo de estudos, que é uma metodologia que tem sido mais utilizada, né? Que é basicamente o quadro horário, só que flexível, porque ele não determina o horário propriamente dito, mas a quantidade de tempo que você vai determinar a esse ciclo de estudos. Então, você pode fazer isso, por exemplo, no PowerPoint, no Smart Art, né, construindo como você vai fazer esse ciclo de estudos, e recomendo depois, né, vocês procurarem vídeos sobre isso. Se vocês quiserem, depois a gente pode tentar aprofundar aqui essa forma de planejamento. E outra forma de planejamento que é muito mais avançada é o plano de estudos, que é um ciclo de estudos mais detalhado, muito mais preciso, e que, né, você vai fazer principalmente se você já está há um tempo já estudando e já tem uma noção muito geral dos conteúdos que caem. Então essas são as 3 formas de planejamento, e se você está começando, eu recomendo você começar pelo quadro horário. E também, gente, cada um se adequa de uma forma diferente, tá? Eu, por exemplo, prefiro o quadro horário, porque eu sou muito mais sistemática, tem gente que prefere o ciclo de estudos, então cada um tem que ver qual é a sua forma metodológica de aprender melhor e aplicar isso aos seus estudos, né? E seguir em frente aí na sua preparação. Uma outra questão, gente, muito importante, além dessas formas de planejamento, é você ter em mente que não adianta você planejar e você não colocar isso em prática. O planejamento, ele é um momento, mas não adianta você planejar, ter todo esse fetiche do planejamento se você não está disposto, né, a colocar esse planejamento em prática. Tu tem que ter em mente que quem vai colocar ele em prática é você, e para isso você tem que ter muito claro o que é que você quer, onde você quer chegar, saber que a vida de quem estuda para concurso é uma vida que tem muitos sacrifícios, muita dedicação e que exige um tempo disponível. Tá? Obviamente eu estou dizendo que você vai ter que estudar 8 horas diárias, não é bem isso que eu quero falar, mas que você vai ter que determinar algum tempo, você vai ter que colocar carinho, intenção e atenção nesse teu processo de estudos, nesse teu processo de planejamento. E aí, gente, dizer para vocês que, né, de fato, o mais importante que planejar e estudar. Agora o planejamento, ele é parte do seu estudo. É importante você avaliar, ver se está dando certo, se não der certo, onde é que eu estou errando, como é que eu posso modificar, qual parte eu preciso dedicar mais. O planejamento é algo que você vai readequando conforme as tuas necessidades e os teus objetivos. Mas eu recomendo que você também estabeleça metas semanais, metas mensais, metas semestrais do que você deseja estudar, não só de serviço social, mas também de português, por exemplo, e de outras disciplinas que são tão importantes como serviço social, né, num concurso público. Então essa é uma contribuição do vídeo de hoje, né? E a gente se vê em próximos vídeos. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Beijo!